Então, vamos a revisar bem rapidamente a abordagem das feridas crônicas e agudas, que são preceitos que nós conhecemos, mas às vezes esquecemos. Então, a resposta à nossa pergunta pode estar aqui, na base. É muito importante que nós tenhamos presente o tempo todo o processo fisiológico de cicatrização. Este processo, como eu falava antes, tem 4 etapas. A etapa de hemostasia, onde temos a ação das fibrinas, os agregantes plaquetários, e que basicamente o que procura é gerar vasoconstrição e coagulação. Duas tarefas muito importantes que detonam o processo de cicatrização. Depois temos a etapa de inflamação. Aqui vamos a ter a ação dos macrófagos, dos neutrófilos, linfocitos, interleucinas, que tantas vezes satanizamos, como que parece que as interleucinas são a causa de todos os males. E na realidade, precisamos estas células para que detonem muitos metabolismos do processo de cicatrização. E quando nós temos feridas crônicas, entendemos o processo de inflamação como nosso principal contrário, verdade? O principal inimigo. Mas necessitamos também da ação dessas interleucinas para ativar os mecanismos de defesa do corpo. E bom, temos depois a etapa de reparação e formação de matriz extracelular. Aqui vamos ter a ação dos queratinocitos, dos fibroblastos, do colágeno. Vamos ter a ação das metaloproteínas. E o que acontece basicamente é que se formam novos vasos, o que chamamos angiogênese, a fibroplastia e a síntese da matriz extracelular. E por último, a etapa de remodelação. Nessa etapa de remodelação, temos a troca de colágeno tipo 3 por colágeno tipo 1, a síntese da matriz extracelular, os processos de contração e de remodelação desse colágeno. Esse processo de cicatrização demora umas 6 semanas, como média. Por isso, depois desse tempo, consideramos que uma ferida é crônica. É dizer, toda ferida que demora mais de 6 semanas em cicatrizar é crônica. Aquela ferida que demora menos ou até 6 semanas em cicatrizar é considerada aguda. E ainda que estes processos... Não sei porque não consigo ver a imagem aqui. Ainda que esses processos acontecem numa sequência, não quer dizer que até que um acabar, não vai começar outro. Acontecem em forma conjunta. E este processo de cicatrização respeita perfeitamente Flaminal. Flaminal não promove a liberação de fatores de crescimento, mas também não proíbe-los, não inibe-los. Às vezes encurtamos o processo de cicatrização porque, a diferença de outros produtos, respeitamos o processo de cicatrização e não dividimos ele em etapas. Então, uma das principais classificações das feridas é entre agudas e crônicas, entendendo como agudas aquelas que demoram até 6 semanas em cicatrizar e como crônicas as que demoram mais de 6 semanas sem cicatrizar. Mas, pelas condições do hóspede, da pessoa, muitas feridas que têm origem aguda podem evoluir de uma maneira que deriva numa crônica. As feridas são classificadas dependendo do aspecto da herida, dependendo do mecanismo, da profundidade e do grau de contaminação. Dentro dos agentes etiológicos, temos abrasivas, cortantes, punzantes, por arma de fogo. E dependendo do agente biológico, podemos ver qual pode ser a difícil cicatrização. Talvez não pode chegar a ser nada de crônica, mas talvez ela vai precisar de mais cuidados ou uma abordagem mais especializada que outra. Por exemplo, as seguidas por mordedura, as feridas cortantes ou por arma de fogo. São feridas que eu sei vão precisar uma abordagem mais especializada pelo agente causante. Em particular, as feridas por mordedura. Dependendo da profundidade, vamos ter as superficiais, como escoriações, só afetam as primeiras capas da pele, superficiais, as que chegam até a aponeurose, profundas, aquelas que vão da aponeurose até o peritoneo, e como heridas profundas, como feridas penetrantes, aquelas que chegam até as vísceras.
Si nos pudiésemos ver en un microscopio una ferida aguda y una crónica, podríamos ver estas diferencias. En la proliferación celular, en una ferida aguda, estas células epiteliales están de una manera consecutiva y constante proliferante. Y en las feridas crónicas tenemos algo que conocemos como senescencia. E a diminuição na proliferação de fibroblastos e queratinocitos. E uma das razões da senescência é o uso inapropriado de produtos para cura avançada. Na maioria, antissépticos e antimicrobianos fora da fase inflamatória, é dizer, quando a ferida já não tem dados de infecção e o único que precisa é formar tecido de reparação. Também vamos encontrar que as feridas agudas temos uma grande quantidade de corpos bacterianos, as feridas têm boa oxigenação, a matriz funcional está intacta, os níveis de citoquinas, interleucinas, inflamatórias estão moderados, oposto a feridas crônicas, onde temos uma baixa atividade mitogênica, é dizer, a proliferação celular ou a divisão celular é mínima. A matriz extracelular, en lugar de proliferar, fica degradando de manera constante. Tenemos una gran cantidad de cuerpos bacterianos y una oxigenación reducida. Si nós consideramos todos os fatores que podem fazer que uma ferida seja de difícil cicatrização, podemos agrupar eles desta maneira. Os fatores do paciente, que até pouco eram os únicos responsáveis, verdade? Si a herida no cicatrizaba de manera correcta, era porque el paciente era diabético o era desnutrido o los medicamentos que estaba tomando. Mas siempre pensábamos que era un factor relacionado al paciente. Ahora nos damos cuenta que no solamente los factores del paciente intervienen en el proceso de cicatrización. También existen factores relacionados propiamente con la herida, como tamaño, a cronicidade da ferida, se a ferida é isquêmica ou tem um estado de isquemia, se tem dados de infecção. Incluso a região anatômica vai jogar a favor ou em contra para melhorar ou piorar a cicatrização e a resposta propriamente da pessoa. Mas também influem outros fatores, como a capacitação do profissional de saúde e os recursos que ele tem. E parece irônico que em um hospital onde eu tenho todos os recursos, com um paciente jovem, um hóspede que não dificulta o processo de cicatrização, e numa ferida talvez não grave, traumática, eu acabe com uma ferida crônica de difícil evolução. E isto pode acontecer porque eu seleciono de maneira inapropriada os recursos. Porque, quem sabe, estou atendendo um paciente com uma queimadura, somente pensando na queimadura e não fiz uma avaliação correta e esta queimadura está no membro pélvico num paciente que tem insuficiência venosa profunda. E ainda que sim, o agente causal de início foi uma queimadura, essa lesão está agravada com outros fatores. E se eu não resolvo e identifico esses fatores, pois a cronicidade da ferida não vai ficar resolvida. Por isso é importante que num mundo ideal ou numa abordagem ideal, estes 4 pontos têm que converger para lograr o processo de cicatrização. Tenho que ter um profissional da saúde capacitado que possa dar um bom diagnóstico, que possa escolher um bom tratamento e que ele determine quando é o momento de intervenir outras especialidades, quando preciso derivar o paciente com um nutrólogo, com um psicólogo, quando tenho que derivar o paciente com uma terapia e reabilitação física. Então, é muito importante que estes pontos estejam relacionados satisfatoriamente. Dentro das divisões, vamos ter por classificação de agentes causantes um grupo muito importante que são as lesões cutâneas associadas à dependência. Estas lesões cutâneas se apresentam em pacientes que dependem do cuidado de outra pessoa. Isto depende, pode ser por fatores físicos, por fatores mentais, cognitivos, ou pela idade. Por exemplo, um paciente pediátrico tem uma dependência total, transitória. Por que transitória? Porque quando esse paciente crescer, ele vai deixar de depender, mas neste momento depende totalmente do cuidado de outro ser humano para viver. Um paciente idoso tem um nível de dependência que pode ser parcial ou total, mas já não é transitório, já é permanente, verdade?
Un paciente con uma lesão medular tem um certo grau de dependência que pode ser parcial ou total, mas ser permanente. Então, estas lesões normalmente se apresentam neste grupo de pacientes e anteriormente não eram classificadas com tanto detalhe, mas nós nos dimos conta que não importa o curativo, a creme ou o gel, se eu não vou resolver o agente da causa, que causa. Por isso a classificação, de acordo aos organismos, se centra no agente causal. E agora temos lesões por pressão, lesões cutâneas associadas à umidade, por frição, laceração cutânea, dermatites associadas à incontinência e lesões mistas e combinadas, que são aquelas que têm um ou mais fatores. Um de vocês me mostrou uma ferida que tem uma úlcera com pressão e uma dermatite por incontinência. Então, aí temos uma lesão mixta. Temos uma dermatite por incontinência e uma lesão por pressão. E o que tenho que fazer para melhorar essa lesão? Tenho que controlar o agente agressor que ocasiona a incontinência, já seja a urina ou a secreção, e aliviar a pressão nessa zona. Temos também lesões de extremidade inferior, úlceras vasculares que podem ser predominantemente venosas ou arteriais, lesões em pacientes com diabetes, nas quais podemos ter úlceras isquêmicas, neuroisquêmicas e neuropáticas, e também temos as úlceras imunológicas e as úlceras traumáticas, assim como as úlceras hipertensivas. Temos também as queimaduras, que normalmente são ocasionadas por traumatismos térmicos, mas também vamos a ter algumas ocasionadas por agentes físicos, químicos e biológicos. E temos as lesões neoplásicas, nas quais estamos acostumados a ver somente as proliferativas, mas também vamos ter lesões associadas aos tratamentos antineoplásicos, como são a radiodermites, as lesões cutâneas associadas à quimioterapia, entre muitas outras. Dentro dela, como falei, a radiodermites, e para que nós podamos atender estas lesões, además de realizar uma valoração integral do paciente, precisamos ter uma avaliação integral da ferida. E eu pergunto para vocês, nessas notas médicas e de enfermagem que vocês veem nos hospitais, quantas dessas anotações têm todas estas características por lesão? Porque não sei, mas nos nossos hospitais no México, por exemplo, chega uma consulta que fala paciente masculino de 86 anos ou qualquer idade, com uma úlcera ou com várias úlceras, já com má cheiro e infectadas. E onde estão elas? Que dimensões têm? Que categorias são? Então, para que eu possa avaliar uma ferida, o primeiro que tenho que fazer num paciente que tem mais de uma lesão é numerar cada uma dessas feridas, assignar um número, e daqui até que todas as feridas sejam fechadas, vai ser respeitada essa mesma ordem. Então, se começarmos com a herida número 1, o primeiro que deveríamos fazer é colocar o número da ferida, por exemplo, ferida número 1, e escrever o tipo de ferida, a zona corporal e a classificação correspondente. Por exemplo, ferida número 1, úlcera por pressão, categoria 4, em região sacra. E depois escrever as seguintes características, a quantidade e as características do exudado. Quantos tipos de exudado temos? Acho que estamos dormindo. Há muito tempo que estou falando. Vocês lembram na formação da universidade, exudato seroso? Serohemático, hemático e purulento, verdade? Então, temos 4 tipos de exudato. Já as características que queremos colocar, se é espumoso ou viscoso, são extras. Mas temos que partir definindo quais são as características do exudato, porque isso me diz o que está acontecendo. Se eu tenho um exudato seroso, quer dizer que é um exudato que está cheio de proteína, fatores de crescimento, de água. Tem um problema? Não. O único que tenho que fazer é a quantidade. Mas se eu tenho um exudato purulento, com pus, quer dizer que existe contaminação. E se é serohemático, possivelmente tem um vaso que está consangrado.
Mas si eczemático franco, temos problemas. Tem que procurar de onde está vindo essa hemorragia. O primeiro que eu deveria fazer é descrever o tipo de exudato que eu tenho e depois a quantidade. Também é importante aclarar as características da ferida, a predominância do tecido. Que tipo de tecido encontramos na ferida número 1? Vou perguntar de forma mais pessoal, assim vou aprender seus nomes. Aqui na frente, como é seu nome? Gabriela. Você poderia me dizer 2 tipos de tecidos que você vê na ferida número 1? Esfacelo e tejido de granulação. Em qual porcentagem? Qual é seu nome, por favor? Reinaldo. Me diga, ¿en qué porcentaje está el tecido de granulación y en qué porcentaje un otro tecido? ¿Cuál es cuál, verdad? El tejido esfacelar. O tejido esfacelar es todo este tecido amarelo. Este aquí, el tejido esfacelar. Y el tejido de granulación es todo este vermelho. ¿Esfacelar cuánto? Esfacelar, você acha que tem quanto? Okay. ¿Y de granulación? Y de granulación, de granulación. No sabemos, ¿verdad? É difícil saber, verdade? Isso que nós... Quanto dizes tu? Quanto você fala, Gabriela? 20 a 30% de tecido esfacelar. E quanto de granulação? 70%. Mas falta ainda o tecido necrótico, que está aqui. E também temos tecido de epitelização. E também temos bordas maceradas. Então, o que temos que fazer? Olhar a ferida como um 100% do nosso universo e desse 100% temos que calcular na equivalência. Ah, isto é um 20%, isto é um 10%. Por que é importante? Muito obrigado. Por que é importante estabelecer em qual proporção temos a predominância de cada tecido? Porque nas primeiras abordagens, muito possivelmente, não vamos conseguir diminuir os diâmetros, mas sim podemos invertir a concentração do tecido. Por exemplo, numa primeira aplicação, eu tenho 80% de tecido esfacelar e 20% de tecido de granulação. E na seguinte troca, agora tenho 20% de tecido esfacelar e 80% de tecido de granulação. A ferida melhorou ou não? Se eu tinha 80% de tecido esfacelar e 20% de granulação, e na primeira troca agora tenho 80% de granulação e 20% de tecido esfacelar, melhorou ou não? Claro que sim. Por isso é muito importante que nós podamos ter estes critérios que são objetivos e não qualitativos, são quantitativos. Não são tão precisos, mas eles me permitem ter um parâmetro mais objetivo, particularmente em instituições públicas. Por quê? Porque muitas vezes o paciente é atendido por uma enfermeira e depois por uma diferente. E se ela vai na enfermeria e ela vai ver somente o diâmetro da ferida, ela vai pensar que a ferida não está melhorando. Mas se vai revisando o tipo de tecido, ela vai perceber que houve uma melhoria importante. Por isso é importante colocar o tipo de tecido em qual porcentagem está. Também é importante descrever as características das bordas. Se eles estão aderidos, se estão socavados, se estão em epíbole ou se estão macerados. O que vocês acham que quer dizer uma borda macerada? O que está acontecendo com a ferida? Tem muita umidade. E uma borda em epíbole. Cronicidade, exatamente. Longa evolução. Então, se nós encontramos uma ferida que tem bordas em epíbole, para fora, e o familiar fala, é impossível. Temos umas bordas em epíbola que nos falam de um processo de inflamação prolongado, longo. Então, por isso é importante que nós falemos as características das bordas, mas também da pele perilesional. Se achamos uma pele perilesional que está fria, pálida,
Talvez essa ferida não vai cicatrizar. Temos que fazer uma valoração vascular, porque talvez essa pele lesional me está falando que não está chegando suficiente irrigação vascular. Talvez eu não preciso trocar o curativo, tenho que trocar a abordagem, porque talvez esse paciente não tem viabilidade tisular de tecido. E se não existe viabilidade de tecido, não importa a abordagem, essa ferida não vai cicatrizar. E também deveríamos definir os dados da infecção, a presença de dor, de edema e a planimetria. E para a planimetria da ferida, podemos utilizar um método linear ou bem podemos utilizar um método de quadrícula, que é muito mais preciso, porque no método linear, talvez eu vá pensar que o borde mais longo vai ser daqui a aqui e a outra pessoa vai pensar que de aqui a aqui. Então, no caso do método linear, às vezes fazemos medições irregulares e podemos subestimar as medições. Mas na planimetria, nós vamos a registrar a ferida e ver quantos quadrados ela tem, e isso nos vai dar o tamanho em centímetros quadrados. Na valoração, vamos a ter zonas irregulares, como é o caso de socavamento, tunelizações e fístulas. Os socavamentos, vamos a entender como a destruição que existe da matriz extracelular sob a pele saudável na periferia da ferida ou na borda. Os túneis são esses percursos diferenciados que temos que podem ter ou não saída. Este aqui tem saída, mas nesta direção do dedo temos outro túnel que ainda não tem saída. E também podemos ter fístulas. As fístulas podem ser enteroatmosféricas, comunicar uma capa externa com um órgão, ou podem ser enterocutâneas, que só comunicam a cavidade com a pele. Para medir os socavamentos, o que fazemos é ir introduzindo um hisopo e marcando para onde se encontra, e depois fazemos a planimetria ou unicamente indicamos a direção na qual está, usando um esquema de relógio. Esta é uma úlcera sacra. Aqui nesta altura são as 12, aqui as 3, aqui as 6 e aqui as 9. Se eu tenho socavamento nesta direção ou em toda esta zona, de onde para onde estou marcando o socavamento desta ferida? Das 9 às 3, exatamente. E é assim como eu vou a relatar. Herida com socavamento de 9 a 3. E para a abordagem da ferida, temos muitos grupos de letras. Time, Libertad, Dominante. Temos o pentágono das feridas, o pentágono das feridas. Vocês podem escolher a abordagem que vocês gostem. Devemos ter presente que são somente uma guia ou uma pauta para ter presentes as características que podem interferir com o processo de cicatrização, mas todas partem de uma valoração integral do paciente. Depois de definir como vamos avaliar esse paciente, vamos definir se eu trato ele com uma cura convencional ou avançada. E uma coisa que quero deixar em claro, que a cura avançada não quer dizer ter curativos de alta tecnologia. A cura avançada quer dizer ter um pensamento crítico altamente científico. Isso é a cura avançada, que você possa valorar o paciente e determinar o que vai utilizar, por que vai utilizar, em que momento e quando não poderia utilizar. Porque, do contrário, você pode ter toda uma opção de curativos, de produtos para o tratamento de feridas, terapias ajudantes, mas não estaríamos fazendo uma cura avançada, estaríamos fazendo um gasto avançado. A seleção das terapias tem que ser feita de acordo à fase na que está a ferida. Temos que avaliar características do leito e selecionar de acordo ao objetivo. Por que falamos disto? Porque em alguns pacientes o objetivo terapêutico vai ser preparar o leito, em alguns deles vai ser formar tecido granulação e em outros vai ser dar conforto e acompanhamento.
En algunos casos voy a usar un abordaje invasivo y agresivo para tentar controlar a agresión esa ferida o un proceso de infección severo. Mas en otros pacientes, o que eu não quero é usar técnicas invasivas que possam gerar dor ou desconforto do paciente. Então, meu objetivo não sempre vai ser o mesmo. É importante valorar o custo-benefício e que estas opções sejam viáveis para o paciente e a instituição e que consideremos as características do paciente, do cuidador e da rede de apoio, assim como do meio ambiente em que se encontra para selecionar a opção terapêutica ideal para ele. Contamos com muitas classes terapêuticas para alginatos, antimicrobianos, hidrocoloides, hidrogéis, são para o tratamento das feridas. Qual é a parte importante? Que nós podamos saber quais são os benefícios e as contraindicações também. Por exemplo, um hidrocoloide me vai ajudar a trazer umidade, a diminuir a dor, mas não posso colocar numa ferida com dados de infecção ou com exudato abundante. Esses são os critérios que temos que definir para selecionar um curativo ou outro. Da mesma maneira, se vocês conhecem quais são os princípios ativos, podem me ajudar? Podem me ajudar? Me passei. Obrigado. Se vocês sabem quais são os princípios ativos de cada classe terapêutica e conhecem as indicações e limitantes, também sabem que curativo pode ser combinado com Flaminal ou com Flamiactin, no caso. Aqui falava dos hidrocoloides, hidrogéis, coberturas semipermeáveis e transparentes que vão ser um excelente aliado no manejo de Flaminal hidro, particularmente, e os antimicrobianos. No caso dos antimicrobianos, vocês sabem que vamos a achar eles em hidrogéis, em espumas, em alginatos. No caso de Flaminal, não é recomendável usar como apósito secundário um produto microbiano, porque para que os antimicrobianos tenham sua função para a qual estão planejados, eles têm que ter contato direto com o leito da ferida. Se eu coloco outro antimicrobiano antes desse, pois o segundo nunca vai ter contato com o primeiro. E o primeiro pode ser danificado pelo segundo, porque podem ter interação entre eles cruzada. Então, se vou utilizar antimicrobiano em gel, deixem atuar o antimicrobiano em gel. Se vão utilizar a prata, deixem atuar a prata. Não há razão para colocar dois antimicrobianos. Mas eu uso e dá resultado. Bom, mas também quer dizer que se você não tivesse colocado, também estaria bem, porque não vai poder saber qual teria feito a ação. Temos que utilizar os curativos de maneira ciente. Também vamos ter as opções terapêuticas avançadas para o fechamento da ferida. Elas vão ir na última etapa do processo de cicatrização e eu vou utilizar elas somente se o leito da ferida está preparado. Se eu tenho exudato abundante, se tenho dados de contaminação, se tenho tecido desvitalizado, não posso usar nenhuma dessas opções. Todas estas classes terapêuticas nos ajudam a acelerar o processo de fechamento e corrigir algo importante, o processo de senescência, já seja que talvez foi induzida por uma terapêutica ruim ou pelas características do hóspede, mas estão desenhadas para o fechamento da lesão. As interfaces dérmicas, as matrizes biológicas, os substitutos cutâneos, enxertos autólogos de pele cadavérica, o biológicos, que a pele de tilápia. Cualquiera dessas opções eu vou utilizar só se está preparado o leito da ferida e amanhã vamos falar sobre esse tema, ok? As duas tecnologias recentes, que é o gel e o alginogel enzimático. Agora vamos a lembrar que são as duas classes terapêuticas que correspondem a cada um. Gel coloidal reactivo e alginogel enzimático. Flaminal hidro e Flaminal forteal 5.5. Pois muito obrigado.